noite aqui que eu estava um tempo sem ver. Rafaela e Iago estavam viajando. Bom tê-los de volta. É muito bom estar passando aí esse domingo com vocês, em celebração a Deus. É muito bom a gente estar reunido na presença de Jesus. Deus quem faz isso, nossa vida é um milagre, nossa reunião é um milagre. A gente só se reúne pelo milagre dele, pela graça dele. Então eu louvo a Deus por nos fazer reunir. E nós estamos entrando nesse domingo numa nova série, na série do Evangelho de Marcos. Nós vamos dar uma pausa na série de Provérbios. Provérbios dá para pregar 3 anos em Provérbios, né? Então a gente vai passar agora para um dos evangelhos, um dos menores evangelhos, evangelho escrito pelo evangelista Marcos, que escreveu em Roma, provavelmente em Roma, entre 64 depois de Cristo a 70 depois de Cristo. Supõe que ele foi convertido pela instrumentalidade do apóstolo Pedro. Pedro escreve na primeira carta dele, capítulo 5, 13, ele chama de Marcos de meu filho Marcos. Era comum quando alguém levava o evangelho e uma pessoa se convertia, ela era tratada como um filho na fé, né? Acompanhamento dessa pessoa na maturidade espiritual. Mas o nome de Marcos, no hebraico, o nome original dele era João. Ele também utilizava o nome Marcos, possivelmente para acessar o mundo greco-romano, o mundo não judeu. Em Atos, no capítulo 12, verso 12, diz que quando Pedro deu conta, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Então citei João Marcos em Atos, capítulo 12. Marcos foi inicialmente o companheiro de Paulo, foi companheiro de Barnabé em sua jornada para propagar o cristianismo. Você vai encontrar aí a descrição de Marcos trabalhando aí em prol da igreja no livro de Atos, em vários episódios. Marcos foi companheiro de Pedro e viajou com ele para Roma. Pedro cita na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. Os historiadores Eusébio, Epifânio, Jerônimo, teólogos também, nos ensina que Marcos foi de Roma para Alexandria, no Egito, e lá ele plantou uma igreja e morreu no 8º ano do reinado de Nero. Estudiosos afirmam que Marcos foi intérprete do que Pedro ensinou para ele, do que Pedro ditou, tudo que Pedro viu, ditou para Marcos escrever o evangelho dele. E chegou até nós com a sanção de Pedro, com a autoridade de Pedro. Então esse livro teve um direito no cânon sagrado. A autoridade dele nunca foi questionada e aprovado por Pedro, e é considerado pelos teólogos, pela história da igreja, como um livro canônico, um livro inspirado por Deus, nunca questionada a sua inspiração. Mas Marcos deixa bem claro no seu livro, no início do seu livro, que ele contaria uma história de respeito. Ele inicia assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que ele inicia o livro dele. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que Marcos quis dizer com essa primeira frase? Não é uma descrição de um qualquer. Não é a descrição de um sábio, de um filósofo, apenas de um humano. É de Jesus Cristo, né? Cristo no grego é o mesmo que Messias no hebraico. Filho de Deus. Então não é qualquer um. Então ele já começa trazendo uma característica, uma qualidade de Jesus, Filho de Deus. O Evangelho, logo de início, começa explicitando uma ligação de Jesus com o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tanto as profecias do profeta Isaías, que foram escritas em 700 a.C.,
e quanto das profecias de Malaquias, escrita 400 anos antes de Cristo. Daí Marcos enfatizou como o ministério de Jesus iniciou. Vamos lá, olha só o que ele diz no verso 2. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo, ou mensageiro, melhor tradução seria mensageiro, ante a sua face, ou antes de Jesus, viria o mensageiro, conforme está escrito nos profetas, o qual preparará o caminho diante de ti. Marcos cita aí nesse texto, no verso 2, ele está citando um texto de Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 1. 400 anos antes de Cristo. Deus usa a boca do profeta Malaquias, entrega um recado, dizendo que antes do Messias prometido, haveria uma preparação de caminho, uma preparação de terreno, apresentando Jesus como Cordeiro, como aquele que tira o pecado do mundo, como o Salvador. Aí ele cita também, vós que clama no deserto, Marcos capítulo 1, verso 3, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos está citando Isaías 40, verso 3, aí, no evangelho dele. E aí diz assim, Marcos, apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E no verso 5 diz assim, toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele, por João, o Batista, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vamos lá. Lembrando que Batista não é sobrenome de João, tá? Batista é uma qualidade do que ele fazia na época. João ou Batista. Vamos lá. Até aqui nós vimos no Evangelho de Marcos que Jesus é o Messias, é Filho de Deus. Verso 1. Depois ele vai repetir no verso 11 uma cena do batismo de Jesus, quando é confirmado mais uma vez, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer nele. O próprio Deus Pai falando. No Evangelho de Marcos, nós vimos que a encarnação de Jesus foi planejada séculos antes, 700 anos antes, 400 anos antes, já havia sido profetizado a encarnação, Jesus, o Deus, o Jesus, conforme eu falei para vocês de Ezequiel 1, Jesus com toda a sua glória, ele se tornaria humano, encarnado, tornaria carne. Ele começa no verso 2 dizendo, como está escrito nos profetas. Então, Jesus não foi um acidente, a encarnação foi planejada séculos antes. E vejamos que detalhe importante, Marcos faz uma ligação da vinda de Jesus com as profecias. Ele faz um link com os profetas. Mas eu fiquei abismado com isso. Por que ele faz esse link? Citar profetas significa que ele desejou realçar o objetivo da missão de Jesus. O primeiro objetivo da missão de Jesus foi esse, o principal, melhor dizendo, corrigir a motivação do culto a Deus. Marcos citou os profetas porque ele quis enfatizar que Jesus viria corrigir a motivação do culto a Deus. E quando Marcos começa dizendo, conforme disse os profetas, envio o meu mensageiro, olha só, ele está citando o quê? Malaquias capítulo 3, verso 1 a 4. 400 anos antes, eu envio o mensageiro meu, que preparará o caminho diante de mim. Está falando de João, 400 anos antes de João nascer. E então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu tempo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé
em sua presença quando ele aparecer. Pois ele será como um fogo ardente que refina o metal, como um sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata, queimará toda a impureza, purificará os levitas, os sacerdotes, e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Entenderam que há um link? Jesus foi profetizado aí em Malaquias, 400 anos antes, 429 anos mais ou menos, que ele viria. Alguém prepararia o caminho. Marcos começa enfatizando os profetas, conforme diz os profetas. E Marcos começa explicitando, Jesus é o Filho de Deus. E o Evangelho de Marcos vai mostrar Jesus corrigindo a motivação do culto a Deus. Porque em Malaquias, no contexto de Malaquias, o culto estava ruim. A vivência com Deus, culto não é só ir ao templo. Culto não é só cantar músicas. Culto não é só tocar instrumentos. Culto não é só ler as escrituras. Culto é andar com Deus em todos os momentos. E na época de Israel, a motivação estava deturpada. E nada corrigia o coração endurecido do povo. Mas Deus, como é o soberano condutor da história, usa o profeta Malaquias, entrega essa mensagem, e olha que texto forte. Quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Ele será como fogo e como um sabão. Jesus, figurativamente, é predito pelo profeta Malaquias como fogo que purifica as intenções do coração. Para o ouro ser ouro, ele tem que passar por calor, para fazer o refino, tirar as impurezas. Jesus como um sabão que lava a roupa branca, que limpa o pecado, conforme a gente cantou aqui. E a correção da motivação do culto, da adoração, ela passa por alguns aspectos. Se a gente estudar os evangelhos, a gente verá esses aspectos. O primeiro aspecto é que o orgulho humano deve ser destronado. Quando fala assim, quem poderá suportar quando ele vier, porque ele vai confrontar, o evangelho de Jesus confronta o orgulho humano. Quem poderá suportar quando ele vier? Por quê? Quando Jesus chega, no tempo que ele se encarna, no tempo que ele assume seu ministério, como era a religião, como era o culto? Eu sou aceito por Deus porque eu cumpro os rituais. Eu sou aceito por Deus porque eu jejuo. Eu sou aceito por Deus porque eu participo da celebração. Eu sou aceito por Deus porque eu cumpro as regras da lei. E Jesus vai e quebra esse orgulho religioso. Jesus também, o outro aspecto da vinda de Jesus é que a fé de aparência seria insustentável. Na presença de Jesus, fé de aparência se torna insustentável. Em vários trechos do Evangelho, diante de Jesus, as motivações pecaminosas são expostas. As motivações pecaminosas do coração são expostas. Aí o texto, quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Lembre que muita gente foi embora, muita gente não suportou Jesus confrontar o sistema tradicionalista religioso. E outro aspecto da vinda de Jesus é que os atos de justiça e amor ao próximo devem vir antes do culto religioso.
Os atos de justiça e amor ao próximo devem vir antes do culto. Por quê? Eu preciso respeitar o contexto de Malaquias. Se Marcos citou Malaquias, conforme disse o profeta, mas ele leva para Malaquias, mas Malaquias diz que Deus enviaria o Cristo, antes viria um que prepararia o caminho, que era João Batista, mas por qual motivação? Olha o verso 5 de Malaquias capítulo 3. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, em outra versão, geração adúltera, ou seja, estão indo a falsos deuses, seria a melhor tradução, e mentirosos. Eu falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Jesus vem para alinhar a motivação do culto e os 3 aspectos antes do culto. O orgulho humano deve ser destronado, porque lá em Malaquias, quem poderá suportar quando ele vier? É para quebrar o orgulho religioso. A fé de aparência é insustentável. Diante de Jesus, ele conhece todas as nossas intenções de coração, e os atos de justiça e amor ao próximo devem preceder o culto religioso. O culto é celebração do que nós vivemos na semana e glorificamos a Deus na vivência interrelacional com o nosso próximo. Logo então, o próprio Jesus, antes da sua encarnação, ele já caracterizou o seu estilo de ministério em Malaquias 3. O estilo de ministério de Jesus, que Marcos ressaltou, conforme disse os profetas, o estilo de ministério de Jesus é como fogo, purificador, e como sabão que lava, que limpa a sujeira religiosa. E o evangelista Marcos nos forneceu esse link sensacional com o profeta Malaquias e com o profeta Isaías. Na NVT fala que, como diz o profeta Isaías, a NVT não está sendo uma boa tradução nesse texto aí, porque no original diz, conforme disse os profetas, e não citou só Isaías, mas também ele cita Malaquias. Então, em paralelo com Marcos 1:3, no canto direito aí, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos escreveu que os profetas falaram, tem Malaquias 3:1, inverso, até coincidência, 400 anos antes de Cristo. Vejam, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aplicação para nós. Nós, seres humanos, sempre tivemos dificuldade com o transcendente, com o espiritual. E Deus projetou o evangelho da salvação para que chegasse aos nossos ouvidos por meio de mensagens. Mensagens faladas, mensagens escritas, mensagens cantadas. Se lembram de Moisés? Deus manda ele escrever uma música, mensagens teatralizadas. Se lembra de Ezequiel capítulo 4? Quando ele deita 390 dias de um lado, faz o desenho de Jerusalém sendo cercada pelos babilônios. Pela sua bondade e pela sua misericórdia, ele sempre designou mensageiros com palavras para o povo se arrepender dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. E na dificuldade dos seres humanos em lidarem com o transcendente, com o espiritual, com a mensagem, com os mensageiros que traziam a mensagem, inclusive o povo matou os profetas, vários profetas, Deus decidiu vir pessoalmente explicar a mensagem do Antigo Testamento. A encarnação de Jesus é Deus decidindo vir pessoalmente explicar. E para os seres humanos compreenderem a mensagem da salvação, Jesus anunciou, conforme foi dito, 400 anos antes, que atuaria como um fogo, no sentido de purificação da fé
purificação daqueles que o Senhor chama de verdadeiros adoradores e como sabão para a limpeza das vestes sujas, religiosas. E Marcos, logo de início, ressalta que haveria uma preparação dessa chegada. E aí ele cita aqui no verso 4, foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Logo, o Evangelho de Marcos nos ensina que o ser humano somente vai conseguir alinhar o seu culto com a vontade de Deus. O Evangelho de Marcos começa nos ensinando que o ser humano somente vai conseguir alinhar o seu relacionamento com Deus se o seu coração passar primeiramente por um processo. É o processo de arrependimento. O que seria arrependimento? O português pode fazer a gente entender arrependimento de maneira errada. Arrependimento não é remorso da lambança que fez. Bíblico não. O arrependimento, o batismo de arrependimento que João veio preparar o caminho do Senhor é mudança de pensamento. Metanoia. Mudança de pensamento. O arrependimento para alinhar a nossa vida, o nosso caminhar com Deus, é abandonar a prática de obras que já nascem mortas diante dele. Porque nós queremos disputar com Deus méritos. Nós queremos que Deus nos ache bonzinhos. Nós queremos que Deus pense como nós pensamos. Em outras palavras, arrependimento é reconhecer que é Deus quem dá as cartas. Arrependimento é reconhecer que é Deus quem dá as cartas. Os profetas do Antigo Testamento sempre apontavam para a soberania de Deus. O povo sempre rejeitou o seu governo, a sua vontade e o seu propósito. Arrependimento é o primeiro processo para corrigir as motivações do nosso coração. Lembre-se que eu coloquei o cérebro com a chavinha, virar a chavinha. É Deus quem dá as cartas. É isso que o Evangelho de Marcos começa nos ensinando. Que João, preparando o caminho do Senhor, chamava um grupo de pessoas. As pessoas iam no deserto para vê-lo, tá? O Espírito enviava as pessoas para ir atrás dele. E ele pregava batismo para arrependimento de pecados. Então, o Evangelho de Marcos, de cara, nos envia o recado. O orgulho humano deve ser destronado. 400 anos antes de Cristo, quem poderá suportar quando Jesus vier? A religião da hipocrisia, da meritocracia humana em relação a Deus, a religião do eu faço, eu sou melhor que o outro, não suportou a presença de Jesus. E Marcos registra, quando no processo, por exemplo, de conversão de Pedro, houve um episódio que o Evangelho não deixou de registrar. Pedro disse assim: se depender de mim, Senhor, tu não irás para a cruz. Jesus, no capítulo 8 de Marcos, verso 33, diz: afasta de mim, Satanás. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Ou seja, o orgulho humano quer considerar as coisas de acordo com o seu próprio ponto de vista e não da perspectiva de Deus. A gente quer ensinar Deus o que fazer.
Aí Jesus vira e fala assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. Se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas do Evangelho, salvará. Que vantagem há o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O Evangelho, então, destrona o orgulho humano. Uma pergunta para refletirmos nessa noite. A partir de qual perspectiva você posiciona a sua vida? As suas decisões? Na perspectiva, quem dá as cartas? É você ou Deus na sua vida? Quem dá as cartas? A expressão das cartas significa demonstrar maestria em certa atividade ou assunto, quando se diz isso. Quem dá as cartas é uma pessoa que tem maestria, sabe o que está fazendo. Quem dá as cartas significa a expressão protagonismo, significa estar no controle. Eu não sei se você já ouviu isso: fulano quer dar as cartas no serviço porque ele é mais antigo aqui. Quem dá as cartas é quem está no controle. E a pergunta para nós é: quem dá as cartas é você ou Deus em relação à sua vida? Jesus falou sobre o termo do ponto de vista humano do ponto de vista da perspectiva de Deus. E há uma grande dificuldade nossa na aceitação da salvação pelo mérito apenas de Jesus. Porque a gente diz assim: eu sou uma pessoa boa. As pessoas dizem isso: eu faço tudo direitinho. Já perceberam que falar o termo Deus é fácil, mas quando se fala Jesus o assunto se estreita um pouco? Quando você conversa com as pessoas aceitam falar até em Deus, mas citar Jesus já começa a estreitar o assunto já começa a ficar difícil, porque o ser humano tem que engolir que não é ele quem dá as cartas. A obra, a dignidade está toda em Jesus. Perceberam que o falso evangelho que está sendo pregado promove uma porção de coisas a se fazer para agradar a Deus? Uma porção de coisas. A semana inteira fazendo coisas para agradar a Deus, de domingo a domingo. Um evangelho sem cruz, o evangelho sem negar a si mesmo, o evangelho que não ensina a perder a sua vida para ganhar a vida eterna, o evangelho que não ensina a abrir mão de coisas na sua vida para receber no futuro, na eternidade, para seguir Jesus. Então, o orgulho, Marcos, quando ele cita Malaquias, e quando Malaquias fala o objetivo da preparação do caminho para Jesus vir, está falando que Jesus seria difícil de engolir. Jesus é difícil de engolir. Porque arrependimento significa o quê? Obediência a Deus mais fé. Eu obedeço porque eu creio que Ele é soberano e que a vontade dEle prevalece sobre a minha vida. Jesus falou o tempo todo no Evangelho: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. É a crucificação do orgulho, o arrependimento. Então, o culto isento, a vivência isenta de uma alma submissa à vontade de Deus, esse culto é rejeitado por Deus. Foi isso que Jesus veio ensinar. E foi isso que deixou os religiosos da época irados com Jesus. Agora, diante de Jesus, o Evangelho, a fé de aparência é insustentável. Jesus conhece as motivações pecaminosas do nosso coração. Malaquias falou: ele viria, mas quem permanecerá em pé na sua presença quando ele aparecer? Muita gente caiu. Inclusive ele disse que seria pedra de tropeço para muitas pessoas. Jesus é uma pedra de tropeço para a religião de aparência. Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 18, capítulo 14, verso 18, melhor dizendo, disse que quando os discípulos estavam sentados à mesa, ele disse: um de vocês que está comigo vai me trair.
Ele já sabia. Ele já tinha ciência. Jesus falou, os discípulos ficaram aflitos, o texto diz, não sou eu, é você, não sou eu. Aí Jesus falou, é um dos 12, alguém que come comigo à mesa. O tesoureiro Judas viu os seus interesses sendo arruinados ao perceber que o mestre estava destinado a morrer. Aí Jesus, conhecendo o coração de cada um que estava ali, ele disse assim, no caminho do Gólgota, Jesus disse, Marcos 14, 27, todos vocês me abandonarão. Jesus conhece o coração de cada um. Impossível falar de evangelho e impossível deixar de lado questões políticas e econômicas, porque os discípulos estavam pensando que evangelho, Messias era governante político para melhorar a economia de Israel. Então a questão política e econômica em Israel era muito forte para os discípulos compreenderem o evangelho. Isso atrapalhou eles compreenderem o evangelho. Uma pergunta para nós, então. Você está decepcionado com Deus em alguma área? Algum episódio ruim ou bom na sua vida está te levando para longe de Jesus? Se coisas ruins ou coisas boas nos levam para longe de Jesus, significa que cumpriu o que o profeta Malaquias disse no capítulo 3, verso 2. Quem permanecerá em pé na sua presença quando ele aparecer? Significa que cumpriu. Você está perto ou longe de Jesus? Outro aspecto da regulação do culto de Jesus é os atos de justiça e amor ao próximo devem preceder ao culto religioso. Malaquias 3, onde fala da vinda de Jesus, Malaquias 3, ele cita que Jesus viria testemunhar contra feiticeiros. Feiticeiros são aqueles que, em rebelião contra Deus, tentam conduzir as suas vidas de uma maneira desobediente, buscando encantamentos do sistema ou buscando situações miraculosas que não provêm de Deus. Geração adúltera, que foi citado, Jesus encontraria uma geração adulta e de mentirosos, que roubavam o salário dos empregados, oprimiam viúvas e órfãos e privavam estrangeiros dos seus direitos. Vamos lá então. Se para o culto ser aceito, os atos de justiça e amor ao próximo devem preceder o culto religioso. Se para o culto ser aceito, a fé não deve ser de aparência insustentável. Se para o nosso culto ser aceito, o orgulho deve ser destronado. O Evangelho de Marcos, ele está nos ensinando bastante profundidade só nesses primeiros 5 versos. Jesus é o Filho de Deus, no verso 1. Dê atenção no que eu vou começar a escrever. Jesus é o Filho de Deus. Ele citou os profetas, realçou o objetivo da missão de Jesus, que era corrigir a motivação do culto a Deus. Significa que não existe vida com Deus se acontecerem essas 3 coisas aí. Não existe aceitação da adoração, da celebração, se acontecerem todas essas 3 coisas aí. E aí vem o batismo de arrependimento daquele que estava preparando o caminho do Senhor. Como que aplica isso para nós? A gente precisa virar a chavinha dos nossos pensamentos.
Virar a chave do pensamento significa entender que Deus é quem dá as cartas na nossa vida. E muitas vezes nós não desejamos orar assim: seja feita a sua vontade, ó Deus. Mas a gente deseja que seja feita a nossa vontade. O Evangelho começa dizendo que é Deus quem dá as cartas, porque chama batismo de arrependimento, virar a chave de pensamento. Arrependimento significa obediência ao que Deus tem planejado para nós e acreditar e fé de que Deus está no controle de tudo. O caminho foi predito 400 anos antes de Cristo. Foi preparado. Jesus veio estar entre nós. Sua cruz é uma humilhação ao nosso orgulho. A cruz de Jesus é o nosso maior constrangimento. Constrangimento em relação aos nossos pontos de vista e das nossas expectativas fora da vontade de Deus. A cruz de Jesus é o meu maior constrangimento. Se não fosse o Deus se encarnar para ser crucificado, se não fosse esse tipo de constrangimento, como que eu estaria livre com o meu orgulho para fazer o que eu bem entendesse? O Deus humano se encarnando e o Evangelho de Marcos começando sobre falar da preparação, que é batismo de arrependimento, significa que o que o Espírito tem para trazer para nós hoje? Hoje é o momento para corrigirmos as nossas motivações no que tange a nossa vida com Deus. Hoje é o momento da gente corrigir a questão do nosso orgulho, da nossa fé de aparência, e se a gente está praticando atos de justiça e amor ao próximo, em obediência a Deus. Jesus veio e o caminho foi preparado para que a gente reconfigurasse, entendesse melhor qual é o culto aceitável a Deus. A ceia do Senhor é um momento de lembrança de que Ele veio, habitou entre nós, nos substituiu com morte de cruz. E se no batismo de João pregava arrependimento, mudança de mente, depois da cruz, a necessidade de arrependimento ficou mais evidente ainda depois da cruz. Se antes da cruz se falava de arrependimento ou mudança de mente, depois da cruz ficou mais evidente ainda a necessidade de arrependimento. Isso te faz refletir. Eu queria te convidar a curvar sua cabeça agora. O Evangelho de Marcos disse que Jesus é o Filho de Deus. E veio para te fazer filho de Deus. Veio para ensinar-nos o que é obediência. Veio para ensinar-nos o que é fazer a vontade do Pai. Veio para nos ensinar que não é por nossa perspectiva humana, mas pela perspectiva de Deus. Veio para nos ensinar que, diante das palavras de Jesus, alguns não conseguirão ficar em pé. Alguns tropeçarão diante das palavras dele. Outros não suportarão. E a gente vai ver isso no Evangelho. Agora, Jesus, em Marcos, no capítulo 14, 21, ele disse que o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Era melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida partiu em pedaços, deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice e o vinho, agradeceu a Deus, entregou aos discípulos e todos beberam. Jesus disse: esse é meu sangue, que confirma a aliança, ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber do vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus com vocês. Então eles cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras.
A pergunta para a gente encerrar hoje: você se arrependeu? A sua mente de fato mudou? Ou tem alguma coisa do nosso orgulho que precisa ser destronado? Você está em queda de braço com Deus? Como seria essa queda de braço com Deus? Algum princípio do Evangelho você não deseja seguir porque isso vai mexer com o seu bem-estar? Com algum conforto e alguma comodidade? Jesus conhece religião de aparência. Jesus conhece o culto de aparência. Que nessa noite haja arrependimento. Em relação à sua convivência com o próximo, você pratica a justiça, a misericórdia? Existe esse olhar de justiça? Qual é a justiça? Não o justiceiro, mas é de ter sede por justiça aplicada sobre o mais fraco. Você olha para as pessoas menos favorecidas com um olhar de misericórdia? É necessário que a gente tenha esse olhar para o nosso culto ser aceito por Deus. Que o Senhor nos ajude, que eu e você endireitemos os nossos caminhos. Ó Deus, nesse momento nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós queremos reconhecer que é difícil destronar o nosso ego humano. É difícil olhar pela perspectiva Tua. A gente quer a nossa perspectiva, mas Senhor, destrona o nosso ego. Destrona o nosso ego, Senhor. Quebra nosso orgulho e nos dá um senso de humildade para que a gente não resista o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, Senhor. Senhor, por favor, não permita que a gente viva numa vida de aparência diante de Ti, Senhor. Por favor. Por favor, Senhor, retira de nós toda a hipocrisia. Não permita que a gente utilize máscara, Senhor. E ajuda-nos a entendermos que não adianta, o Senhor conhece profundamente o nosso coração. Ó Deus, traga esse senso. Ajude aqueles que estão passando por muitas dificuldades em relação, Senhor, a algum vínculo que está fora da Tua vontade, algum vínculo pecaminoso, Senhor, que está matando espiritualmente, Senhor. Liberta essa pessoa, se houver aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo todos os espíritos malignos que estão aprisionando vidas, em nome de Jesus. Aqueles que ouvirão essa mensagem, que sejam abençoados e libertos, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, e ajude-nos, Senhor, a olharmos o próximo com o Teu olhar de justiça e misericórdia, Senhor. Por favor, Senhor, nós não queremos perder tempo nessa vida tão curta que a gente tem, em cultos que o Senhor não recebe. Ó Deus, então obrigado pelo Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, por Senhor ser o purificador. E se for necessário, Senhor, a gente, como filho, aceita a repreensão, Senhor. Que o nosso coração, que o nosso ego seja dobrado, curvado diante de Ti, para aceitar a repreensão e a disciplina em momentos oportunos que nosso ego se achar em igualdade com o Teu poder e com a Tua vontade, Senhor. Sobre as nossas perspectivas, nossos pontos de vista humano, ó Deus, que nessa série, Senhor, sobre o Evangelho escrito por Marcos, o Senhor venha trabalhando no nosso caráter, no nosso coração. E ao invés da gente fugir da Tua presença, ao invés da gente tropeçar, ao invés de Jesus ser pedra de tropeço, Senhor, o Evangelho pregado aqui seja um Evangelho de aproximação nossa com o Senhor, tirando toda a tristeza, amargura, rebeldia do nosso coração e nos trazendo a leveza de seguir os Teus mandamentos, Senhor, em amor. É o que nós oramos e pedimos, para que o Senhor nos conceda graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. A gente vai cantar. O Paulo André, você ajuda a distribuir os
elementos. Se você é membro, se você é batizado, ou se você não é batizado, no primeiro momento que tiver uma oportunidade, a gente vai criar até um grupo agora para batismo. Se você vai se candidatar ao batismo, tome da ceia e participe conosco. Se você crê que Jesus é o Senhor, se você participa da comunhão e reconhece Jesus como Senhor da igreja, participe conosco da mesa do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão, obrigado pelo cálice, assim como o Senhor agradeceu. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar do sacrifício, do sangue derramado e o corpo entregue por nós. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor enquanto a gente recebe a ceia.